Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Roger Norenberg, pastor das congregações Paz e Ressurreição, aqui da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. E é uma alegria muito grande poder estar falando com vocês. E a pergunta que a gente tem para o dia de hoje é se Jesus é mesmo Deus e homem. E a resposta é sim. Jesus é Deus e homem. E esse não é nenhum tipo de conclusão racional que a gente faz quando a gente olha para o ministério de Jesus. Esse não é um tipo de constatação lógica que nós fazemos depois de analisarmos a Escritura. Muito pelo contrário. Essa é uma confissão de fé. Porque Jesus, ele não é só um ser divino que Deus enviou à Terra. Jesus é Deus. Ele é eterno. Ele não teve princípio. Ele é o Filho de Deus, como a Escritura, como a Palavra de Deus fala a respeito dele. E ele se fez um de nós pelo poder do Espírito Santo. Ele se encarnou. O Filho de Deus se fez um homem, se encarnou no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. E como homem e como ser humano, ele tinha corpo, ele tinha alma, ele tinha sentimentos, ele se cansou, Jesus teve fome, Jesus chorou. E isso nós vemos durante o seu ministério. Vemos a plenitude da sua natureza humana. Só que ele nunca deixou de ser Deus. Por isso ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele pode perdoar pecados, como nós também vemos nos evangelhos. A questão é que Jesus, durante o seu ministério terreno, se nós dedicarmos a nossa atenção, especialmente aos evangelhos, nós vamos ver que nem sempre Jesus faz uso da sua natureza divina. Ele sempre é Deus. Desde a manjedoura, desde o ventre de sua mãe, ele é Deus. Mas ele nem sempre faz uso da sua natureza divina, da plenitude da sua natureza divina. A gente vai ver Jesus fazendo uso da plenitude da sua natureza divina depois da sua ressurreição. Quando ele atravessa paredes, atravessa portas fechadas, quando ele muda de lugar muito rapidamente, quando ele muda de aparência fisicamente, como nós inclusive vemos no relato do evangelista Lucas com os discípulos de Emaús. Ou seja, quando Jesus faz uso da plenitude da sua natureza divina, as regras de espaço-tempo, às quais todos nós estamos submetidos, já não fazem mais tanto uso para a vida dele. Porque agora ele está fazendo uso pleno da sua natureza divina. Isso acontece especialmente depois da sua ressurreição. Antes disso, a natureza divina de Jesus, o fato dele ser Deus, estava sempre lá. Desde o ventre de sua mãe, desde a manjedoura, desde quando ele era uma criança e durante toda a sua vida. Só que ele nem sempre fez uso dessa natureza divina. E Jesus, ele é Deus. E só Deus poderia salvar a todos como Jesus o fez, se entregando para o perdão dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. E por isso ele precisou se fazer um ser humano. Só Deus poderia salvar a todos. E só Deus, se fazendo o homem, poderia pagar o preço para salvar a todos nós. Por isso, Jesus, que é Deus, precisou se fazer um ser humano para ser o nosso substituto no cumprimento da lei e no sacrifício que nos traz o perdão dos pecados e a vida eterna. E nós não entendemos isso plenamente. Como diz Paulo, lá em Colossenses 2,9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Por isso Jesus, ele é o único homem, o único ser humano 200%. 100% homem e 100% Deus. Não entendemos, mas cremos e confessamos. Por isso é um artigo de fé. Cremos no Deus homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme a palavra de Deus o revela. Jesus é mesmo Deus e homem? Sim. Forte abraço e bênçãos de Deus.